Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Neste momento, nós vamos fazer uma reflexão, um estudo do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre doença, sobre estar doente, estar saudável e por que nós adoecemos. Uma visão da doutrina espírita a respeito de nós estarmos saudáveis ou estarmos doentes, né? E vou basear meu estudo neste livrinho tão singelo, mas é um livro muito especial, O Médico Jesus. Então nós vamos fazer uma consulta hoje com o Médico Jesus. Eu acredito que todos querem uma consulta com este médico especial, né? Então nós vamos ver as orientações que Jesus vai nos passar acerca desse tema tão valoroso na nossa vida, né? Quando a gente está enfermo, a gente valoriza a saúde, né? A gente acha que aí sim, o que é importante é estarmos doentes, é estarmos saudáveis, né? Mas aí por que nós adoecemos? Muitas vezes nós vamos ver que nós adoecemos por escolhas equivocadas que nós fazemos. E aí nós vamos ver as terapêuticas necessárias para que possamos evitar esses estados enfermiços, não apenas do corpo físico, mas principalmente do nosso espírito, da nossa alma, que é lá que começa a enfermidade. O desequilíbrio surge do espírito e se manifesta no corpo físico. No Evangelho de Mateus, nós encontramos no capítulo 9 a seguinte afirmativa de Jesus, a seguinte afirmativa de Mateus, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então vejam que nós vemos um Jesus ativo, um Jesus curador, um Jesus que se preocupava com a enfermidade, se preocupava com o sofrimento das pessoas. Mas nós vemos também na afirmativa do evangelista Mateus que Jesus conjugava 3 aspectos nas suas atividades. Ele, como diz, ensinando nas sinagogas, ou seja, nos locais que eram dedicados, como se fossem igrejas hoje, centros espíritas, né? Ensinando. Então a primeira ação de Jesus era ensinar. Ele prossegue, pregando o evangelho do reino. Então pregar era a segunda ação que Jesus conjugava. E aí sim, curando a enfermidade das pessoas. Então veja que esse Jesus é multiação. Nós normalmente valorizamos muito a atividade de Jesus como curador. Quando há o trabalho de cura, né, normalmente as pessoas procuram. Mas quando nós temos essa outra atividade que Jesus desenvolvia, como era dos ensinamentos, normalmente já não é, a plateia já não é tanta. E eu tomo aqui como exemplo o grupo de estudo do nosso irmão Marcelo, aqui na Casa Espírita.
que normalmente começa com um grupo de frequentadores até alto, mas à medida que o estudo vai se desenvolvendo, o grupo vai diminuindo, vai ficando pouquinhos para concluir, né, os estudos. Isso não é apenas nos centros espíritas. O estudo na evangelização, nos demais segmentos religiosos, no catolicismo, no evangelismo, no protestantismo, também a gente pode conversar com os trabalhadores, que são os evangelizadores, eles mesmos falam que a frequência no ensino, nas atividades de estudo, ela não é tão frequentada como deveria. Então veja que, se nós pensarmos bem, naquela frase que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja que a verdade, então, é a chave da libertação. A libertação do quê? A libertação dos nossos equívocos, das nossas opções equivocadas nas diversas áreas que nós atuamos da vida, seja nos relacionamentos, seja, enfim. Então veja que o ensino, o conhecimento, ele caminha junto com a cura. Porque a partir do momento que eu vou me avaliando, que eu vou adquirindo conhecimento, eu começo a refletir, e eu começo a perceber o que é bom e o que não é tão bom, não é tão saudável na minha vida. E essas escolhas eu começo a melhorar a partir do conhecimento que eu vou adquirindo, né? Então, vejam que muitas vezes a dor, a doença, é um processo de despertar. O médico Dr. Jin Onishi, que é um indiano, ele diz assim: não acho que devemos procurar a dor. Eu estou falando que a dor é um despertador, né? É libertadora, mas ele está dizendo exatamente assim: eu não acho que nós devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. A dor diz, a dor está nos dizendo: ei, escute, preste atenção. Você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira, a dor é informação. Veja que mensagem espetacular. Então, quando nós desviamos da rota, do equilíbrio, em todos os setores, a dor vem, presta atenção. Presta atenção. Tem uma passagem de Emmanuel que eu gosto de citar, já até citei aqui, com ele definindo a dor, a importância da dor na nossa vida. Ele disse que a dor pode ser definida da seguinte forma: imaginemos cada um de nós caminhando em um precipício, em cima de um precipício. Nós temos que caminhar em linha reta, equilibrada. E nós vamos caminhando. Daqui a pouco nós nos desviamos da linha do centro. Nós nos desviamos. E vamos nos aproximando da margem, do buraco. Ele disse que nessas margens, tanto na margem direita como na esquerda, tem lanças que, à medida que a pessoa vai se aproximando do precipício, as lanças começam a espetar.
E começa a doer. É como se estivesse dizendo: olha, presta atenção. Se você continuar neste caminho, você vai cair. Então a lança te espeta, a dor vem para você voltar para o centro. Para você voltar à trilha ideal, almejada. Então, na nossa vida é exatamente assim, dessa forma. Quando nós nos desequilibramos, veja, fisicamente, começamos a beber, começamos a comer muito, o que é que vai acontecendo? Nós vamos saindo da rota ideal, do equilíbrio, e vamos nos aproximando da margem. Às vezes até o médico nos alerta, o médico é uma lança. Ele diz: olha, se você continuar comendo desse jeito, você vai ter um problema sério, um infarto, alguma coisa, né? E aí nós voltamos, né? Então, esta é a função da dor na nossa vida, o alerta que fica piscando. E aí nós temos que fazer a pergunta para a dor: qual é a mensagem, senhora dor, que a senhora está trazendo para mim? O que eu tenho que mudar? E aí cada um de nós que vai buscar a resposta para responder essa indagação. Então vejam que nós temos, né, a febre, por exemplo, outro exemplo só para completar, a febre da nossa vida. Imagina se não tivéssemos a febre. Infecção tomaria conta do nosso organismo. Então vem a febre para avisar, começa a subir a temperatura. Uma criança, imagina, a criança está com febre, as mães já rapidamente, ou alguma coisa está errada, ou infecção de ouvido, infecção. O ataque cardíaco começa a doer, corre para o médico, senão, né? Então imagina, né? Então a dor na nossa vida, a doença, muitas vezes ela é uma mensageira, e nós devemos prestar atenção nela, exatamente para corrigirmos o que está errado. Mas esses desequilíbrios têm uma origem. E qual é a origem desses desequilíbrios? Qual é a origem das enfermidades? O Dr. Deepak Chopra, neste livrinho aqui também, ele diz assim: viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Veja que parece tão simples, né? Mas ele está nos dizendo que se a gente tiver uma vida, aqui já no aspecto espiritual, se nós não tivermos o cuidado de cultivarmos o amor, a caridade, a tolerância, a amorosidade, a prática do bem, a compaixão, nós vamos gerar desequilíbrio orgânicos. E o que acontece? As próprias células, pelo mecanismo divino já estabelecido em nós, essas células vão procurar corrigir o que está desequilibrado. E aí vem a doença. Aí vem o chamado de alerta, né? Muitos aqui poderiam dizer: mas eu não estou doente, esse estudo para mim não tem importância, né, sabe? Eu não estou doente. Mas vamos ver se nós estamos doentes ou não, se estamos enfermos ou não. Não vou nem perguntar se tem alguém que se sente enfermo aqui ou doente. O conceito da Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: que saúde não é apenas ausência de
doença. Mas são 3 aspectos, pela ciência são 3. Se for a doutrina espírita, seria 4, mas pela ciência, vamos só na ciência. Primeiro aspecto, diz a ciência que saúde é nós estarmos bem, completamente bem, né? Completamente bem socialmente. Ou seja, eu tenho uma vida social em que eu me dou bem com o vizinho, me dou bem com o colega de trabalho, com o meu chefe, com o meu subordinado. No trânsito, eu me dou bem com os motoristas, com o motoqueiro, com todo mundo, sem problema nenhum. Então esse é o primeiro aspecto que a doutrina espírita, a ciência nos chama, né? Nós temos o completo bem-estar social. O segundo aspecto é o completo bem-estar físico. Ou seja, eu levantar de manhã, acordar de manhã sem nenhuma dor, não ter dor nas pernas, não ter dor nos braços, não ter enxaqueca, passar o dia saudável, bem. Então, completo bem-estar físico. E o terceiro aspecto da ciência diz que saúde é o completo bem-estar emocional. Ou seja, eu sou uma pessoa equilibrada. Não tenho acesso de humor. Não fico irritado, nervoso. Então vejam que me parece que todos nós enquadramos numa situação ou outra. Pode ser que num momento da nossa existência, nós estemos realmente completamente bem fisicamente, completamente bem socialmente, completamente bem emocionalmente, né? Mas isso é temporário, porque é comum nós termos picos de momentos, né, em que nós não estamos bem. E, como eu disse que a doutrina espírita acrescentaria um quarto, na verdade, os espiritualistas, todos aqueles que cultivam a espiritualidade, não só a doutrina espírita, acrescentam um quarto elemento que é o bem-estar espiritual. Ou seja, saúde é eu estar bem espiritualmente também. Companhias espirituais boas, eu cultivo da prece, a caridade, né? Então, completo bem-estar espiritual. Mas veja, será que nós estamos? Ou somos ainda aqueles desequilibrados? Porque os espíritos superiores disseram em uma ocasião para Chico Xavier que quando eles olham para a Terra, eles veem nós, humanos, todos, né, como um berçário, como crianças num berçário. Ou seja, nós crescemos, somos adultos, mas o nosso comportamento é de bebês de berçário. E não é aqueles bebês fofinho, né, bonitinho, mas aqueles bebês manhoso, ranheta, como dizia minha mãe, né? Você é muito ranheta. Então, vejam que nós ainda estamos na nossa infância, né? Nós estamos na infância. Se nós olharmos o que os espíritos consideram a Terra, o planeta Terra, eles dizem que a Terra é um grande educandário, justamente para que nós possamos extrair dessa existência e do convívio uns com os outros ensinamentos para a nossa evolução. Então, um grande educandário. No educandário se ensina, aprende, né? E também, eles acrescentam, um grande hospital, porque eles sabem que nós somos almas ainda
doentes, né? Viciosas, precisamos corrigir muita coisa, né? Veja só, quais são os remédios mais vendidos? Só para a gente ter essa noção. Os remédios mais vendidos são aqueles que fazem o tratamento de, primeiro, pressão arterial. Para que serve esse remédio? Para controlar a pressão arterial. Por que controlar? Porque a pressão está desequilibrada. Para controlar o colesterol, para controlar o diabetes, para controlar a ansiedade, e aí sucessivamente, né? Então nós vemos que nós, de regra, somos pessoas descontroladas, porque o medicamento, né, combate apenas o efeito. Esses dias eu estive lá no doutor Djalminha, nosso médico, né, gastrite, e ele disse: o senhor está com uma gastrite nervosa. Ele perguntou se eu era nervoso, falou: às vezes não tem paciência, às vezes no trânsito, sou muito nervoso e tal, né? Não tem paciência no trânsito. Ele falou: pois é, você está com uma gastrite nervosa. Mas é gastrite que é nervosa? Ou a gastrite é o efeito da pessoa que é nervosa? E qual é a solução? O Espírito Emmanuel diz assim: se estás doente, meu amigo, olha aí, meu amigo, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então veja que a grande mudança é a necessidade que nós temos. Porque Jesus dizia cada vez que ele operava a cura, o que ele dizia? Vai e não peques mais. Ou seja, vai e muda o foco, muda o alvo. Deixa de errar, meu filho. E ele acrescentava ainda, hein? Caso contrário, senão, né, coisas piores poderão acontecer. Então veja que a mudança, a transformação íntima é a nossa grande necessidade. Eu estava vendo uma entrevista com o ator Reinaldo Giannichini. Ele, né, trabalhou em novela. E o repórter perguntou para ele assim: qual foi a coisa mais importante que você aprendeu durante a doença? Porque ele teve câncer, né? Depois, felizmente, curou. E já curado, então o repórter fez essa pergunta: qual foi a coisa mais importante que você aprendeu durante a doença? Ele respondeu: eu aprendi a enxergar as pessoas, eu aprendi a olhar as pessoas, a escutar as pessoas, a sentir as pessoas e a dar valor a elas. Então veja que o câncer chamou atenção para ele que é preciso prestar atenção nas pessoas, que ele não estava prestando atenção, ele achava que era ele
escutar as pessoas, dar valor às pessoas. Será que nós chegamos em casa, nós olhamos as pessoas? Nós prestamos atenção nas pessoas? No local de trabalho, será que nós prestamos atenção nos colegas? Cumprimentamos? Muitas vezes nós falamos bom dia, como está você, mas nem esperamos a resposta. É fazer uma coisa formal. Não nos interessamos verdadeiramente pelo outro. Então vejam, alguns outros aspectos nós temos como solução. O Evangelho tem diversas e diversas lições, porque o Evangelho, se nós resumirmos ele, é um código de conduta, de bem viver. Então no Evangelho nós encontramos, por exemplo, o Sermão da Montanha, esse fantástico, esse discurso fabuloso que Jesus começou a sua trajetória por esse discurso. Nós vemos ele falar de humildade, de mansidão, de ser pacífico, ser pacificadores, de tolerância e de perdão. Então veja quantos ensinamentos necessários na nossa vida que nós precisamos colocar na nossa prática do dia a dia a respeito de melhor conviver, que vai melhorar a convivência. Eu prestar atenção naqueles que estão comigo, eu escutar, não é ouvir, porque ouvir entra no ouvido e sai para o outro, mas é escutar, é aquela escuta ativa, que está prestando atenção no que o outro está falando, né? Então nós vemos essas passagens no Evangelho que são verdadeiras pérolas para nós, né? Que serve de roteiro. Mas poderia perguntar, mas a gente não vai ficar chateado? Não pode ficar chateado? Pode ficar chateado. E quando ficarmos chateados, nós podemos inclusive falar para a pessoa, carinhosamente, que estamos chateados, porque isso, não gostei disso, né? E não jogar na face da pessoa. Mas Joana de Anjos diz assim, diante da pergunta que foi feita: quanto tempo eu posso ficar chateado? Ela diz, por 5 minutos. Achei muito pouco, né? 5 minutos, mas veja só, ela quis dizer o seguinte, não é contar no relógio 5 minutos. Ela quis dizer que é por pouco tempo, para a gente não se acostumar com a chateação, com a mágoa, porque isso pode começar a integrar a nossa vida e começar a produzir efeitos maléficos. Então muitas pessoas se acostumam com a tristeza e não saem mais da tristeza. Pessoas que acostumam com a reclamação, tudo para ela é motivo de reclamação. É isso que o Espírito Joana de Anjos está falando. Para nós não asilarmos a chateação, a tristeza, a malquerência. Por isso tem o remédio terapêutico do perdão. O perdão não quer dizer que nós estamos achando que a pessoa estava certa. Não, nós temos que nos liberar através do perdão. A pessoa que errou, ela tem um compromisso com o cosmo universal para acertar. Porque se fosse assim, como é que fazia então? Né? Jesus, quando foi crucificado, né, teve injustamente, né? Mas ele se liberou daquelas pessoas. Caifás, Anás, enfim, todos aqueles que fomentaram a sua crucificação.
Ele perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ou seja, ele se liberou daquelas pessoas más. E assim também é uma receita para nós. Perdoar, a vida segue, a pessoa depois se acerta com... Se for possível se acertar, melhor, mas às vezes não é possível, né? E nós temos que ter um princípio de adotarmos uma frase que eu acho espetacular do Zé Carlos de Luca, que ele diz o seguinte: diante de um acontecimento, a gente fazia a pergunta: qual a importância que isso tem daqui 15 minutos? Ele conta o caso dessa passagem, que eles estavam no banco, naquela época, né? Certamente hoje já não tem mais isso. Se falar fila no banco, as pessoas vão estranhar, mas ele estava na fila do banco, e eu já fui na fila do Bradesco na época de pagar a conta, que era uma coisa, né, de horas até. E ele disse que foi indo, quando chegou a vez dele, 2 jovens passaram na frente. Ele disse que o sangue subiu. E parece que ele recebeu uma vozinha, e deve ter sido, né, de um amigo espiritual, falando para ele justamente essa frase, que ele registrou ela. Qual a importância que vai ter isso daqui 15 minutos? E às vezes a gente está andando no trânsito, né, tem uma fechada, alguma coisa, se a gente fizer essa pergunta para a gente, deixa ele ir, que daqui a pouco, daqui 15 minutos, 5 minutos, qual a importância que isso vai ter? Nenhuma, né? Mas a importância da vontade, só para a gente encerrar, tá? E eu vou contar um caso aqui, que é justamente se a pessoa quer realmente ficar curada. Por isso que Jesus fazia uma pergunta que parece que era uma pergunta irônica. Você quer ser curado? O que buscais? Que queres de mim? Né? Tem aquela passagem na beira do tanque, que um homem estava há 30 anos, salvo engano. 7 anos? Ou seja, esse tempão todo, o homem estava lá na beira do tanque, porque aquele tanque diz que quem pulasse primeiro nas águas agitadas seria curado. E o homem estava lá. E sempre os outros pulavam antes. E ele era paralítico. Então Jesus faz essa pergunta para ele: mas vocês querem ser curado? Primeiro ele reclama das pessoas, dos outros que pularam, e ele reclamou então que ninguém, e não respondeu diretamente para Jesus. Aí Jesus se adianta e diz: mas você quer ser curado? Então pega sua cama, levanta e anda. E aqui no livro tem uma história que diz assim: o oncologista atendeu uma senhora que estava com câncer. Ela, então, levou a notícia para a família. Então, a família começou a visitá-la, os filhos que estavam distantes começaram a visitar, todos os domingos fazia almoço. O marido, que fazia muitas horas extras, fazia happy hour com os amigos, começou a chegar pontualmente às 18 horas em casa. A igreja, todos os domingos, o pessoal ia na casa dela fazer oração, fazer prece. E ela então passou um período, né, um tratamento, quimioterapia e tudo, curou. E aí passou um tempo, ela voltou no médico, o câncer tinha voltado.
E o médico perguntou, mas como é que foi o seu tratamento? Aí ela contou tudo isso. Não, durante o tratamento, doutor, o senhor vai achar que até que é uma doideira, mas durante o tratamento foi uma maravilha. Todo mundo em casa, meus filhos, meu marido. Depois que eu dei a notícia que o senhor me deu que eu estava curado, todo mundo foi se afastando. Meu marido começou a fazer hora extra, começou a fazer happy hour com os amigos, e eu fui ficando sozinha. E aí o médico disse, e aí a senhora chamou o câncer de volta, porque exatamente pelo câncer a senhora se sentiu amada. Sem o câncer a senhora se sentiu rejeitada. Para que nós queremos a cura? A última pergunta. Para que nós queremos a cura? Para viver exatamente como antes? E Jesus mandava, vai, mude. E aí tem outra historinha para encerrar, que é muito bacana. O rapaz foi no consultório médico e apresentou as virilhas toda cheia de ferida, de micose, ferida. E o médico falou assim, você está com micose, a micose não foi tratada, virou ferida. Pois é, doutor, mas tem cura? Tem cura. Mas para curar eu preciso saber o que você faz. Doutor, mas eu vim aqui para o senhor me curar. Não, mas eu preciso saber o que você faz na sua vida. Bom, doutor, tá bom. Eu sou ladrão de cavalo. E eu vou pelas fazendas e vejo um cavalo que está isolado, eu vou, laço ele, monto, sem qualquer proteção, e saio em disparada, corto a cerca de arame com alicate que eu levo e vou embora. Então, às vezes fica muito tempo em cima do lombo do cavalo e aquilo eu percebo que machuca. Ele falou, é exatamente isso. Exatamente, esse calor do animal, muito tempo, ocasionou essa micose e virou ferida. Então vou te dar 3 remédios para você. Primeiro, tome esse antibiótico para curar as feridas. Segundo, passe essa pomada para curar a micose. E terceira, pare de roubar cavalo. Ele diz, não, doutor, mas aí não. O meu ganha-pão. Você quer continuar, então, a sua vida igualzinha, curado? É possível. Então, meus amigos, a conclusão é a mesma para nós. Nós queremos fazer exatamente o que fazíamos antes, que adoecemos e que foi o motivo da doença? A resposta do médico Jesus não é possível. Porque veja que o Espírito Emmanuel falou da grande transformação, da mudança necessária. Se prepare para a grande mudança. É isso que nós precisamos. Agraciado, Senhor, com a Tua presença, inspirados no Seu amor, os benfeitores, os amigos espirituais que tão devotadamente nos socorrem, derramando as energias necessárias para todos nós. Verdadeiras curas acontecem neste trabalho, mas a orientação de Jesus continua. A necessidade da grande transformação, da mudança, do equilíbrio, a busca incessante pela prática do bem.
E assim, devagar, mas sucessivamente, vamos avançando e melhorando a nossa saúde física e também, e principalmente, a saúde espiritual, que é o grande diferencial na nossa vida. Permaneças conosco, Senhor, nos inspirando a estarmos contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.